Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire e hoje nós vamos falar de um profeta de suma importância para a história de Israel, profeta Jeremias. Nós vamos dar um início a uma série de estudos sobre os profetas que profetizaram no Velho Concerto. Vamos começar então com Jeremias. Nós temos bastante tópicos já colocados no canal acerca de estudos teológicos. Aí você pode procurar no canal vários estudos sobre o inferno, sobre o céu, sobre salvação, arrebatamento, a grande tribulação. Enfim, personagens bíblicos como Abraão, Jacó, Sara, Esther. Todos esses estudos já estão no canal. Além das orações diárias, que é de segunda a sexta-feira, oração e palavra. Mas vamos então ao estudo de hoje sobre o profeta Jeremias. Mas antes de nós começarmos o estudo sobre o profeta Jeremias, eu gostaria muito que você deixasse o seu like, que você que não é inscrito se inscrevesse no nosso canal e compartilhasse o nosso canal com mais pessoas. Vamos então ao estudo sobre o profeta Jeremias. Quem foi o profeta Jeremias? Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá no final do século VII e início do século VI a.C. Aquele foi o período de declínio do Reino do Sul, marcado pelos reinados dos seus últimos monarcas. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável da Babilônia que culminou no exílio do povo judeu. Nesse estudo conheceremos o que a Bíblia diz sobre quem foi o profeta Jeremias. Quem foi Jeremias? Jeremias foi filho de Ilquias e nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Isso ocorreu aproximadamente em 650 a.C., no final do reinado de Manassés, rei de Judá. Anatote era um vilarejo sacerdotal que ficava aproximadamente a 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Josué, capítulo 21, verso 17 e 18. Confira também em Jeremias, capítulo 11, verso 21 e 23. Jeremias era um sacerdote, além de ser um profeta. Ele viveu num dos períodos mais conturbados da história do Oriente Antigo. Quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte, com capital em Samaria, já havia caído pelo menos 70 anos diante do Império Assírio. O nome Jeremias pode ser escrito de duas formas diferentes em hebraico. Uma mais longa, Yer-mi-hayahu, e a outra mais curta, Yer-mi-haya. No grego, este nome aparece como Leremias. Existem duas possibilidades para o seu significado. Jeremias pode ser significado o Senhor edifica, no sentido de exaltar, ou o Senhor lança. Considerando também o significado do nome do pai do profeta Jeremias, Ilquias, que significa em hebraico, o Senhor é a minha porção, muito provavelmente a família de Jeremias era fiel ao Senhor, mesmo durante as terríveis práticas idólatras durante o reinado de Manassés. A história de Jeremias, sua infância e juventude. Durante a infância do profeta Jeremias, os reinados de Manassés e Amon foram caracterizados pela apostasia e idolatria, segundo Reis capítulo 21. O próprio rei Manassés anulou completamente as formas iniciadas pelo rei Ezequias, seu pai. Apesar disso, na cidade sacerdotal de Anatote, Jeremias teve contato com a tradição religiosa do seu povo. Ali ele cresceu em um lar temente e obediente a Deus. Ele foi instruído na lei do Senhor e recebeu também profundo conhecimento das profecias e de profetas anteriores, como Isaías, Amós e Oséias. Se a situação interna em Judá era lamentável por conta do declínio religioso e pelo paganismo que se espalhava pela nação, o ambiente internacional era também bastante movimentado. Havia um clima de constante tensão envolvendo os assírios, os egípcios e os babilônios. Esse era o cenário em que Jeremias passou os seus primeiros anos. O chamado de Jeremias. Quando o rei Manassés morreu, provavelmente Jeremias tinha cerca de 10 anos de idade. Amon, o filho de Manassés, governou Judá por 2 anos.
entre 642 e 640 a.C., segundo Reis, capítulo 21, verso 19 e verso 26. Depois, quem assumiu o trono foi o jovem Josias, que governou entre 640 e 609 a.C. Jeremias foi chamado pelo Senhor como profeta no 13º ano do reinado de Josias, em 627 a.C. No registro da sua convocação, a Bíblia enfatiza a forma soberana com que Deus o chamou. Antes que te formasse no ventre te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, verso 5. Diante do chamado de Deus, o jovem Jeremias alegou ser incapaz de desempenhar tal tarefa, pois não passava de um menino. Curiosamente, essa foi a mesma objeção feita por Moisés quando Deus o chamou em Êxodo capítulo 4, verso 10. O rei Salomão também fez uma observação semelhante quando assumiu o trono de Israel, em 1 Reis capítulo 3, verso 7. Além de indicar uma possível idade prematura para exercer tamanha responsabilidade, essa resposta do profeta também pode significar que ele ainda era espiritualmente e socialmente imaturo, talvez uma pessoa humilde e que não possuía autoconfiança. Mas a objeção do inexperiente Jeremias não foi um problema para Deus. Na verdade, o Senhor o tranquilizou dizendo: não temas. Capítulo 1, verso 8. Deus avisou o profeta que ele deveria falar tudo o que lhe fosse ordenado, mas também prometeu que estaria com ele durante os terríveis anos de aflição que se aproximavam. O ministério do profeta Jeremias. O profeta Jeremias exerceu o seu ministério num período pelo menos de 40 anos. Isso significa que se sua chamada para o ministério profético ocorreu entre 627 ou 626 a.C., o profeta Jeremias continuou profetizando até pouco depois da queda de Jerusalém em 587 a.C. Assim, ele profetizou durante os reinados dos últimos 5 reis de Judá: Josias, 640 a 609 a.C., Jeocás, 609 a.C., Joaquim, 609 a 598 a.C., Joaquim, 598 a 597 a.C., e Zedequias, 597 a 586 a.C. Um fato bastante interessante é que o ano do início do ministério do profeta Jeremias foi marcado por grandes reviravoltas internacionais que abalaram a história mundial. Entre 627 e 626 a.C., Assur-banipal, o último grande rei da Síria, e Candalanu, o governante de Babilônia, morreram. Então, Nabucodonosor, pai de Nabucodonosor, se aproveitou naquele momento conturbado de enfraquecimento do Império Assírio e se tornou o rei da Babilônia. Isso acabou culminando com a conquista da Síria, 612 a.C., e no florescer do Império Babilônico, em 605 a.C., como a maior potência mundial. O ministério do profeta Jeremias começou em Anatote, e provavelmente ele permaneceu ali durante alguns anos. Durante esse período, é possível que fosse visto pelos judeus apenas como um profeta insignificante de um pequeno vilarejo. Existe um período de silêncio no ministério do profeta Jeremias de cerca de 13 anos, entre 621 a 609 a.C. Durante esse período, não há qualquer informação sobre sua vida. É provável que foi nesse tempo que ele acabou migrando de Anatote para a capital, Jerusalém. Após a morte de Josias, Joacás foi colocado no trono de Judá, mas este reinou por apenas 3 meses e foi deposto por Faraó Neco. Para servir aos interesses do Egito, em seu lugar foi posto Jeoaquim. O profeta Jeremias era contra a liderança de Jeoaquim,
Inclusive, nos primeiros anos do governo em que o profeta proclamou o importante sermão que resultou no seu banimento do templo e quase lhe custou a vida. Jeremias 7, capítulo 1 ao verso 8. O profeta também profetizou a morte de Jeoaquim, Jeremias 22, verso 18 e 19, Jeremias 33, verso 30. Depois da morte de Jeoaquim, seu filho Joaquim assumiu o trono em seu lugar, mas o jovem monarca governou por apenas 3 meses e logo foi levado para a Babilônia. Para o seu lugar, Nabucodonosor colocou Zedequias. Nessa época, o Egito e a Babilônia estavam disputando o controle daquela região, e o profeta Jeremias repetidamente profetizou acerca da vitória de Babilônia. Ele insistiu que qualquer esforço para resistir ao avanço de Babilônia, mesmo recorrendo a uma possível aliança com o Egito, seria inútil. Isso porque a Babilônia era um instrumento nas mãos de Deus para executar seu juízo. O profeta acabou sendo perseguido por causa do seu posicionamento. Esta é a primeira parte do estudo sobre quem foi o profeta Jeremias. Aguarde a segunda parte, onde falaremos outros assuntos acerca do profeta Jeremias. Graça e paz. Gostaram do estudo sobre o profeta Jeremias? Vai ter mais estudos sobre Isaías, sobre Ezequiel, sobre os outros profetas. Mas antes de nós encerrarmos o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas postagens e deixe, claro, o seu like. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar também em comentários, tá bom? Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus.